Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB requer ao STF providências pelo sigilo de comunicações entre advogados e clientes. Caravana das Prerrogativas percorre o estado de Rondônia. Presidente nacional da OAB participa do lançamento da 11ª edição do Anuário da Justiça. Diretoria Nacional da OAB abre o 16º Encontro Nacional da Jovem Advocacia. E mais, OAB leva pleitos ao Ministério do Meio Ambiente. E Corregedoria percorrerá seccionais para auxiliar na correta aplicação do novo Código de Ética. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. A OAB, através da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, apresentou requerimento ao Supremo Tribunal Federal para resguardar o sigilo das comunicações entre clientes e advogados. Toda interceptação telefônica é feita com decisão judicial. Porém, a confidencialidade da conversa entre advogados e clientes é um direito sagrado e a quebra desse sigilo é uma violação ao direito da ampla defesa. Mais grave ainda é quando esses áudios tornam-se públicos. Foi o que aconteceu nos episódios recém-divulgados pela imprensa, envolvendo interceptação telefônica entre o advogado Alberto Zacarias Toron e seu cliente Aécio Neves, bem como o jornalista Reinaldo Azevedo e sua fonte Andréia Neves. A OAB manifestou repúdio quanto à quebra de sigilo na comunicação, prerrogativa garantida pela Constituição Federal e pela Lei 8.906, de 94. O presidente nacional da Ordem lembra que o assunto é de interesse de toda a classe e que o desrespeito no exercício da função da advocacia atinge diretamente a cidadania, que tem seu direito de defesa limitado. O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, reforça que o conteúdo das conversas sequer interessa aos fatos em apuração. A OAB Nacional protocolou no Supremo Tribunal Federal inquérito requerindo o sigilo das comunicações entre clientes e advogados, quando estes estiverem em regular atuação profissional. O próprio STF já se posicionou sobre o tema, garantindo a inviolabilidade no exercício da profissão. Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça considerou ilícita a prova entre a violação do sigilo e a conversa entre cliente e advogado. O objetivo da ordem é defender as normas e princípios constantes da Constituição Federal, além de assegurar a correta aplicação da lei e a preservação das prerrogativas da advocacia. A OAB requer o sigilo das comunicações com a consequente determinação de lacração de todo o material proveniente de interceptações dos diálogos, já garantido pela Constituição e pela lei. Após comprovadas as ilegalidades às referidas interceptações, a destruição da prova ilicitamente produzida. E solicitou também para acompanhar o andamento do processo. A advocacia brasileira, como representante da sociedade civil, pretende contribuir ainda mais para a discussão ambiental. É para isso que a OAB se reuniu com o Ministério do Meio Ambiente. Saiba agora as questões levantadas pela entidade. A biodiversidade é riqueza e variedade do mundo natural. Fazem parte plantas, animais, micro-organismos e por aí vai. Quanto mais uma região for biodiversa, mais saudável ela é. Aí vem a necessidade da presença de políticas ambientais para proteger essas áreas. É pensando nisso que a OAB discute formas de participar e aprimorar a legislação ambiental. Por isso, a OAB se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. No encontro, pautas relevantes para o meio ambiente e a sociedade brasileira foram levantadas. A primeira delas é uma vaga para a advocacia dentro do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A outra é o apoio à PEC 005 de 2009, que inclui os biomas Pampa, Cerrado e Caatinga na Constituição Federal como patrimônio nacional. E, por fim, a inserção da OAB no debate da Lei Geral do Licenciamento Ambiental. A presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, Marina Gadelha,
aponta a necessidade de atualizar a legislação. A OAB entende que nós precisamos muito de uma lei geral do licenciamento ambiental, uma vez que o regramento atual é feito através de uma resolução do CONAMA, que também é antiga, de 1997, mas gostaria de se inserir no debate. Há vários projetos de lei, inclusive um sendo gestado aqui dentro do Ministério do Meio Ambiente. E a OAB quer contribuir para o debate, quer analisar o texto e passar suas impressões para o ministro e debater e discutir esse projeto com mais afinco. Sarney Filho conta com o apoio da Ordem em relação à atual proposta dessa lei, que sofreu alterações na Câmara dos Deputados. Nós concordamos que o substitutivo apresentado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, ele não é bom, ele significa insegurança jurídica, retrocesso na proteção socioambiental e, portanto, a OAB vê com bons olhos a proposta do Ministério e ela vai fazer uma análise final para, eventualmente, se precisar de alguns ajustes, ela vai sugerir e nós vamos, evidentemente, levar em consideração a sugestão da OAB. E o encontro rendeu frutos. Sarney Filho vê com bons olhos as propostas da Ordem. Quanto à participação de um representante da advocacia no CONAMA, ele afirmou estar empenhado em concretizar essa solicitação. Durante o encontro, o presidente da OAB Nacional destacou que a entidade busca o diálogo para promover temas de interesse público. Explicando e demonstrando exatamente que a OAB está na linha do equilíbrio. Nós entendemos que o caminho correto é o meio, né? O Anuário da Justiça Brasil 2017 foi lançado no Tribunal Superior Eleitoral. A publicação, organizada pela revista eletrônica Consultor Jurídico, traz uma radiografia da cúpula do Judiciário brasileiro. A OAB participou do lançamento. Com o tema Ainda há juízes no Brasil, o Anuário da Justiça Brasil 2017 tenta mostrar que, em tempos de crise, o judiciário é garantia de estabilidade do país. O guia traz uma radiografia do judiciário brasileiro com o perfil dos ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, além do funcionamento de sessões e turmas de julgamentos desses tribunais. O olhar retrospectivo e minucioso que nos fornece o anuário sobre o trabalho do sistema de justiça é como um espelho a revelar nossa realidade político-institucional, trazendo à reflexão questões essenciais para a compreensão do tempo que vivemos. É preciso, sim, que o judiciário e todos os atores do sistema de justiça atuem com firmeza dentro de suas competências, mas sem jamais buscar influenciar ou tomar o lugar dos agentes políticos. O anuário apresenta e analisa ainda a jurisprudência dos tribunais, mostrando as principais decisões de cada um deles. A OAB participou do lançamento da 11ª edição da revista, que neste ano traz também um perfil da entidade e do presidente Cláudio Lamáquia. O anuário é uma obra já consolidada e é uma verdadeira radiografia de todo o judiciário brasileiro e traz, sim, relevantes informações para toda a advocacia e para todos os operadores do direito. E, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia deixar de estar aqui hoje, nesta solenidade, exatamente pela importância que tem o anuário para a justiça brasileira. Sobre a temática desta edição, Lamáquia afirmou que é preciso manter a confiança nas instituições. E, primeiro, nós temos que ter serenidade. Este é o ponto que me parece central para que se enfrente todos esses temas. E o segundo é exatamente a confiança que temos que ter nas nossas instituições, sabendo que por tudo que a nossa democracia hoje está passando, e temos uma democracia ainda muito jovem, mas ela está demonstrando que ela está sedimentada. E ela se demonstra desta maneira exatamente pela força das nossas instituições. No evento, Lamáquia esteve junto a ministros dos tribunais superiores e advogados. Ao lado de Gilmar Mendes, presidente do TSE, Cláudio Lamáquia inaugurou a exposição que comemora os 20 anos da urna eletrônica no Brasil. A Ordem tem buscado o aperfeiçoamento do diálogo entre a entidade e a advocacia pública.
No último dia 31, o presidente nacional, Cláudio Lamáquia, recebeu no Conselho Federal a visita dos diretores eleitos da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, Luiz Roberto Ferreira e Igor de Moura Cavalcante. O presidente da Comissão Especial de Advocacia em Estatais, Carlos Castro, também participou do encontro. A delegação do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio e a outras organizações econômicas em Genebra está com vagas abertas para o Programa de Formação Complementar e Pesquisa em Comércio Internacional. O objetivo é desenvolver e complementar a educação e treinamento na área de comércio internacional e outras organizações econômicas sediadas em Genebra, na Suíça. O regulamento está disponível no site da OAB, assim como o edital completo para participar do programa. As inscrições para o 23º Exame da Ordem Unificado já estão abertas. Elas serão realizadas exclusivamente pela internet até às 5 da tarde do dia 9 de junho. A primeira fase, com prova objetiva, acontece no dia 23 de julho e terá 80 questões de caráter eliminatório. Já a segunda fase, com a prova prático-profissional, será realizada em 17 de setembro. Disciplinas importantes serão cobradas nesta edição, como Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras matérias que fazem parte do cotidiano da advocacia. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação da prova. O presidente nacional da OAB prestigiou o evento de posse da nova diretoria da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho em Brasília. Em seu discurso, o juiz Guilherme Guimarães Feliciano falou sobre o período difícil pelo qual o país está passando. A nova diretoria da ANAMATRA ficará pelos próximos 2 anos. O projeto Corregedoria Itinerante, promovido pela Corregedoria Nacional da OAB, esteve no Rio Grande do Sul. A proposta é auxiliar as seccionais do sistema OAB, os tribunais de ética e disciplina e corregedorias locais na correta aplicação do novo Código de Ética e Disciplina da Ordem. O programa irá percorrer as 27 seccionais, realizando palestras abertas a advogadas e advogados sobre as atualizações do novo código, que completa 1 ano em setembro. A Caravana Nacional das Prerrogativas esteve em Rondônia. Ela passou pelas cidades de Vilhena, Cacoal e Porto Velho. O objetivo foi fazer um levantamento da situação da classe, ouvir a advocacia e mapear os principais problemas enfrentados no exercício da profissão. Entre visitas, inspeções e audiências públicas, a caravana busca diagnosticar as dificuldades enfrentadas pela advocacia no estado de Rondônia. Foi uma caravana de sucesso, andamos o estado 800 quilômetros de Vilhena, passamos em Cacoal, passamos em Ji-Paraná, em Ariquemes e finalizamos aqui em Porto Velho, levando aquele conceito de que as prerrogativas é um direito que pertence ao cidadão e nós, advogados, temos o dever legítimo de preservá-lo. As principais reivindicações das seccionais do estado de Rondônia são o atraso no andamento dos processos e a estrutura física do fórum. Na comitiva, também foi feito um balanço das melhorias conquistadas pela advocacia rondoniense, como o esforço realizado para fortalecer as prerrogativas da classe e a boa relação com o Judiciário e o Ministério Público. A caravana é promovida em parceria com a Comissão dos Jovens Advogados, a Escola Superior de Advocacia de Rondônia, as comissões e subseções do Estado e o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia. O presidente da Ordem compareceu ao encontro da Jovem Advocacia e da Conferência Estadual da Advocacia, eventos que ocorreram simultaneamente à caravana. Tenho dito que a advocacia jovem ela representa o presente da nossa instituição e projeta o futuro. E, portanto, nós temos que estar absolutamente integrados com a advocacia em início de carreira e em momentos como este, prestigiarmos estes eventos até mesmo pela intensidade do debate que é desenvolvido. E o encontro estadual, a nossa conferência estadual aqui dos advogados de Rondônia é fundamental porque ela serve como uma preparação para a própria Conferência Nacional que ocorrerá em novembro no estado de São Paulo.
A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem se reuniu na sede do Conselho Federal para debater as pautas voltadas às violações ocorridas nos estados brasileiros. No encontro, o presidente da Ordem defendeu a ressocialização dos presos como forma de segurança para a sociedade. No encontro estavam reunidos membros da Comissão Nacional de Direitos Humanos, além de presidentes das comissões estaduais da OAB. Um panorama dos principais problemas dos estados foi apresentado. Entre eles, a questão do sistema de custódia, o aumento dos conflitos nas cidades e também indígenas, além da dificuldade das CDHs disseccionais em trabalhar os estigmas relacionados aos direitos humanos. Um painel que reflete não só a crise que vivemos, mas, acima de tudo, o compromisso da ordem. Nesses lugares todos, com todo esse ambiente hostil, com todo esse contexto de retrocesso, os companheiros de direitos humanos resistindo bravamente. Um grupo de trabalho foi criado para acompanhar de perto os casos mais críticos que possam demandar intervenção da ordem. Os protestos que marcaram o Brasil nas últimas semanas contra as reformas da Previdência e Trabalhista também foram discutidos no encontro. A comissão criticou o uso da força policial e a convocação das Forças Armadas para a garantia da lei e da norma na capital do país. O uso excessivo da força ao ponto do presidente da República apelar para a GLO e baixar aquele decreto. Porque depois o presidente da Câmara disse que não pediu. Pediu Força Nacional. Depois o governador de Brasília disse que nem foi consultado e nem solicitou o Exército. Qual é o risco desse emprego de Forças Armadas? Uma nota sobre o assunto foi elaborada pela comissão. Nela é destacado o direito de manifestação sem a violação dos direitos humanos. Participando do encontro, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, destacou que a defesa dos direitos humanos é função e papel fundamental da entidade. A OAB tem um compromisso, que é seguir exatamente a Constituição Federal, que é seguir o nosso Estatuto, a Lei 8.906. Nada mais importante do que dizer isto para as senhoras e para os senhores que são os verdadeiros representantes dos direitos humanos da OAB em todo o Brasil. Né? Direitos humanos e a defesa dos direitos humanos está expresso na Lei 8.906, no nosso Estatuto. Isso é função e papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Sobre a radiografia apresentada pelas comissões estaduais, Lamáquia ressaltou que uma das grandes preocupações da entidade hoje é com o caos do sistema penitenciário do país, que, segundo ele, representa uma tragédia anunciada e que, por isso, necessita de atenção redobrada não só do governo, como também da OAB, representada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos. Ele defendeu a ressocialização como um dos pilares essenciais à garantia de segurança da sociedade. A Ordem está defendendo os direitos humanos dos presos, a ressocialização ou a necessidade de ressocialização, ela vem para a sociedade. Porque somos nós que somos atacados no dia a dia, o cidadão que é atacado no dia a dia por essa violência desenfreada e pela falência do Estado no sistema prisional. Sempre que não se consegue ressocializar um preso, nós estamos impondo mais ainda uma insegurança para o cidadão. Durante a sessão plenária do dia 9 de maio, foi lançado o livro Comentários à Lei de Execução Penal, do autor Adeildo Nunes. A obra está atualizada de acordo com o novo CPC e é o 5º livro publicado pelo juiz aposentado que atua na advocacia há mais de 15 anos. O livro aborda obras jurídicas publicadas no Brasil sobre a execução penal e da medida de segurança. Ao mesmo tempo, traduz posições abrangentes e atualizadas de vários doutrinadores, brasileiros e estrangeiros, tradicionais e modernos, deixando o leitor por dentro das mais variadas concepções doutrinárias sobre a matéria. A obra está atualizada de acordo com o novo CPC. Este é o 5º livro publicado por Adeildo Nunes, juiz aposentado, que atua na área da advocacia por mais de 15 anos. A Lei de Execução Penal é de 1984 e vem sendo alterada pelo Congresso Nacional ao longo dos anos.
Daí a importância desses comentários, que trazem comentários do autor, mas também decisões atualizadíssimas e eu diria muitas delas até divergentes de duas turmas, por exemplo, do mesmo tribunal, mas em relação a determinada matéria. Para ele, ter o apoio da Ordem para o lançamento de sua obra é uma oportunidade única. Esse tipo de lançamento eu estou fazendo no Brasil inteiro, com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. E como aqui a sede do Brasil inteiro, essa satisfação é muito maior. Quero convidá-los a participarem da Conferência Nacional dos Advogados, um momento único de coesão da advocacia brasileira. É importante a participação de vocês, porque serão debatidos temas de grande relevância para toda a advocacia. Teremos grandes congressistas, grandes palestrantes e a participação de cada advogado, de cada advogada do nosso estado é importantíssima nessa Conferência Nacional. Este ano será em São Paulo, de 27 a 30 de novembro. Vamos fazer uma delegação forte para participar deste maior evento jurídico do Brasil e da América Latina. A conferência da OAB é marcante e é muito importante para o Brasil e para a advocacia. E Sergipe, mais uma vez, dará sua contribuição na participação e na deliberação dos temas de alta relevância para a sociedade e para a advocacia. A maior festa da advocacia brasileira no maior estado do país. Temos todos que participar dessa festa, todos que participar dessa congregação, todos que participar desse movimento que leva a OAB aos destinos que a sociedade precisa. Pensando na qualidade e nível de ensino oferecido nos cursos de direito de todo o país, a Ordem criou o selo OAB Recomenda, que reconhece e premia as instituições de ensino superior e cursos que atendem aos critérios de excelência na formação profissional da advocacia. Os primeiros cursos jurídicos no Brasil foram criados em 1827, nas cidades de Olinda, em Pernambuco, e na capital de São Paulo. De lá para cá, eles se multiplicaram. Entre 1995 e 2013, o número saltou de 75 para 179 universidades públicas e de 160 para 967 faculdades particulares. Hoje, já são pouco mais de 1.200 universidades de direito em todo o Brasil. A maioria delas na região sudeste do país, o que, segundo a Ordem, trouxe grandes prejuízos pedagógicos para as outras regiões brasileiras. Preocupada com a qualidade e nível do ensino oferecido nessas instituições, a OAB criou o selo OAB Recomenda. O certificado reconhece e premia as instituições de ensino superior e os cursos de Direito e Ciências Jurídicas, que seguem critérios de excelência, regularidade e qualidade compatíveis com as expectativas da Ordem e da sociedade brasileira. O objetivo é fazer com que as faculdades se esforcem para investir na melhoria dos cursos. Desde então, mesmo com o aumento na quantidade de cursos na última década, apenas 142 cursos receberam a certificação por atenderem aos critérios propostos pela OAB na última edição da avaliação, que acontece a cada 3 anos. Dentre os critérios de avaliação, as faculdades têm como pré-requisitos ter participado dos exames de ordem unificados avaliados e ter pelo menos 20 inscritos em cada um dos exames de ordem. Já nos instrumentos de avaliação, são levados em conta o índice de aprovação nos exames de ordem unificados e o conceito obtido no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Recebem o selo aqueles que tenham nota final mínima 5 e não tenham parecer desfavorável da Comissão Nacional de Educação Jurídica da Ordem. A lista com os cursos certificados está no site da Ordem. Lá, os estudantes podem pesquisar por estado as faculdades que, segundo a OAB, formam profissionais aptos a garantir ao cidadão efetivo acesso à justiça. A Escola Nacional de Advocacia divulgou o calendário de cursos telepresenciais para o mês de junho. Confira.
O calendário de cursos telepresenciais para o mês de junho deste ano já foi divulgado pela Escola Nacional de Advocacia. As aulas serão oferecidas pela Associação dos Advogados de São Paulo, em parceria com a ENA. O primeiro curso acontecerá nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de junho e vai debater sobre os reflexos práticos da mediação após um ano de vigência do novo Código de Processo Civil. Nos dias 19 e 22 de junho acontecerá o segundo curso. Nele serão abordadas as provas no novo Código de Processo Civil. O terceiro curso vai abordar o tema pensão por morte, com o estudo da legislação previdenciária e também as alterações pela PEC 287. No dia 27 de junho, vai ser realizada a terceira maratona do Código de Processo Civil, com a apresentação de 20 aulas sobre temas variados. Qualquer dúvida, os interessados poderão acessar o site ena.oab.org.br. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Tchau, tchau.